Boa tarde. Como vocês estão? Bem? Eu estou bem, com muita saudade de vocês e pedindo para Deus. Ah, meu Deus, com sono não, né? Vocês não precisam acordar cedo, não é verdade? Não muito cedo, né? Só um pouquinho para poder fazer algumas tarefas. Estou sendo boazinha. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, então. Hoje eu vou corrigir o capítulo 8 da atividade suplementar. Ontem, não, na segunda-feira, que nós tivemos aula, nós corrigimos o capítulo 7. Olá, tudo bem, lindona? Tudo bom. Nós corrigimos o capítulo 7 na aula passada. Foi isso, né, gente? E hoje nós vamos corrigir o capítulo 8 da atividade suplementar. Correto? Já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a correção. Este aqui. Cidades mais sustentáveis. É o tema ali desse capítulo que nós já assistimos. Desculpa, gente. Já assistimos, não, nós já lemos. Eu acredito que vocês já tenham lido. Depois de algum tempo, a gente vai ficando maluca já, não é? Já vamos falando ali que a gente está assistindo o livro, olha só, porque estamos online, então eu falo de assistir às aulas, e é bem isso. Mas vamos lá. Aqui fala das cidades mais sustentáveis, a mesma coisa que nós vimos no capítulo 8 do livro. Em decorrência do crescente número de automóveis, surge a necessidade de promover a discussão e a conscientização sobre o uso de meios de transporte alternativos aos veículos movidos por combustíveis fósseis, aliada à constatação do crescente uso da bicicleta, não somente para atividades de esporte e lazer, mas como meio de se locomover ao trabalho e à escola, por exemplo, de maneira mais eficiente, saudável e sustentável. Aqui nós temos um texto, que é uma carta aberta, enviada ao então futuro secretário de Transporte de São Paulo, elaborada com a participação de associados da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, questionando posicionamentos assumidos pelo novo secretário e colocando-se à disposição para dialogar sobre as políticas da mobilidade urbana da capital. Então aqui ele fala, né, ele envia uma carta aberta. Só um minutinho, gente, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Eu achei isso. Consegui. Certo. Obrigada. Agora, aqui nós vamos... aqui fala sobre essa carta aberta, que é quando uma pessoa, um grupo de pessoas envia para alguém, aqui no caso, né, ao secretário de Transporte e Mobilidade de São Paulo, né? Então, é um grupo de ciclistas enviando essa carta ao secretário de Transporte. Opa, só um minutinho. Isso aqui. Então, aqui, quem está enviando, né, a Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Eles fazem ali uma reivindicação. Gente, estou aumentando sem querer aqui, só apertando aqui e ele vai aumentando sozinho. E nós vamos, então, já à parte da correção. Só lembrando ali que depois eu disponibilizo para vocês o gabarito. Eu vou, então, corrigindo e não há necessidade de vocês ficarem preocupados em copiar rápido, mas assim que terminar eu já envio para vocês, eu já libero para vocês o gabarito das questões. Correto, gente? Vamos lá, então. A primeira questão, a carta aberta é um gênero textual de caráter argumentativo e persuasivo, que objetiva
que o objetivo é expor uma ideia de interesse coletivo. Pode ser um destinatário amplo ou específico. Então, ali na carta aberta em estudo, quem são o remetente e o destinatário? O remetente ali, só um pouquinho, deixa eu ver aqui, que eu estou com o livro errado aqui na minha mão, gente. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Eu estou com o livro da outra turma, tô vendo que não está dando certo. Aqui está certo, mas na minha mão eu estou com outro livro ali, me perdoem. Mas eu já pego aqui o livro de vocês, não está aqui comigo, mas eu já abro aqui para vocês, para a gente continuar. Só um minutinho. Está aberto aqui para mim, mas eu estou com outro livro. É o capítulo 8, isso. Ok. Ali na carta aberta, então, nós temos cidades mais sustentáveis. Na carta aberta em estudo, quem são o remetente e o destinatário? Achei aqui. O remetente é a ciclocidade, que está lá no finalzinho do texto, se vocês observarem lá no finalzinho do texto. Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, ok? E o destinatário é o então futuro secretário de Transportes e Mobilidade de São Paulo, Sérgio Aveleda, acho que é Sérgio Aveleda o nome, e a carta fica aberta à população em geral, ok? Aqui o remetente, o destinatário. Agora ali, normalmente o gênero textual carta aberta circula em meios de comunicação, como jornais e revistas impressos ou digitais. Em que meio a carta aberta foi publicada? Ela foi publicada ali na internet. Ela foi publicada na internet pelo portal Mobilize Brasil. Foi publicada na internet pelo portal Mobilize Brasil. Então, se vocês observarem aqui, eu não consigo ler, mas temos ali escrito o Mobilize Brasil, ok? Agora vamos aqui para número 2. Deixa eu só descer aqui um pouquinho para enxergar melhor, que eu não estou enxergando quase nada. A carta aberta tem objetivo próprios do gênero, tais como apresentar, informar, alertar, reivindicar e defender uma postura ideológica diante de algum fato, argumentando sobre ele. Então, os assuntos mais abordados nesse gênero são relacionados a algum problema, alguma demanda da comunidade, apoio a uma causa e etc. E costumam ser apresentados na introdução do texto. Considerando isso, responda aos itens. Qual é o objetivo da carta em estudo? Então, se nós observarmos ali, o objetivo da carta em estudo é questionar posicionamentos assumidos pelo novo secretário e colocar-se à disposição para dialogar sobre as políticas de mobilidade urbana da capital. Então, é isso dali, o objetivo desta carta que nós vimos ali, mas eu não li toda a carta, tá? Mas eu acredito que vocês já tenham lido e já sabem do conteúdo. E então, ali é questionar posicionamentos assumidos pelo novo secretário, né, e colocar-se à disposição para dialogar sobre as políticas de mobilidade urbana da capital. Agora aqui a letra B, no desenvolvimento do texto, a ciclocidade apresenta argumentos com os quais fundamenta suas reivindicações. Então ali o pontinho da letra B, no segundo parágrafo do texto, segundo parágrafo, que argumento é usado na defesa da ideia de que o desenvolvimento urbano nesta futura gestão poderá caminhar para cenários excludentes ali? Então, ali
ao observar esses argumentos, né, de defesa, é o argumento de que a mobilidade ela impacta e é impactada diretamente pelas políticas urbanas de desenvolvimento, ok? Então, se nós observarmos ali, usado na defesa da ideia de que o desenvolvimento urbano nesta futura gestão poderá caminhar para cenários excludentes ali. Então, está dizendo ali que essa mobilidade, né, o argumento, ele argumenta que essa mobilidade, ela impacta e é impactada, né, diretamente pelas políticas urbanas de desenvolvimento, ok? Agora aqui o segundo pontinho. Isso. Em que fundamento o autor se baseia para sustentar esse argumento? Ele se baseia nas políticas de habitação, né, de uso e ocupação do solo, de inclusão social e de direitos humanos e dos direitos humanos. Eu tenho aqui o gabarito do livro, gente. Está aqui, ó. Então, se vocês observarem, aqui a letra, nas políticas de habitação, de uso e ocupação do solo, da inclusão social e dos direitos humanos, ok? Então, ali agora, a letra C, deixa eu subir aqui um pouquinho, isso. A carta aberta é um dos meios pelos quais o cidadão, individualmente, em grupo ou alguma classe específica, pode participar. Deixa eu começar novamente, gente, só um pouquinho. A carta aberta é um dos meios pelos quais o cidadão, individualmente, em grupo ou alguma classe específica, pode participar politicamente, requerendo a resolução de problemas de interesse coletivo. Transcreva a passagem em que se confirma esse interesse de participação política dos interessados na causa. Só um pouquinho. Ok, é isso. Então, ali transcrever a passagem em que se confirma esse interesse de participação política dos interessados na causa. Nós colocamos assim, dessa forma, esse primeiro pontinho da letra C, é a parte ali que diz assim, dessa forma nos colocamos à disposição do futuro secretário e sua equipe para iniciarmos esse diálogo imediatamente, ok? Para transcrever uma passagem que confirma esse interesse de participação política dos interessados na causa. Nós vamos copiar do texto essa resposta, uma parte do texto em que confirma isso daqui, ok? E a parte ali, ó, dessa forma, nos colocamos à disposição do futuro secretário e sua equipe para iniciarmos esse diálogo imediatamente, ok? Agora aqui no segundo pontinho da letra C, que recado de alerta aos governantes envolvidos ficou explícito na conclusão. Então, ali, se você observar o recado que ficou, né, alerta aos governantes, ali estaremos, portanto, atentos e vigilantes pelos próximos 4 anos. É isso que ele diz ali, o recado que é repassado a eles, ok? Então, o recado de alerta é esse. Estaremos, portanto, atentos e vigilantes pelos próximos 4 anos. Correto? Agora vamos à outra página, que é a página 15. Nós vamos aqui para o exercício número 3. O exercício número 3. A carta aberta foge à estrutura tradicional das cartas em geral, as quais apresentam local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Então, se nós observarmos aqui, local, né, o lugar onde você mora, a data que você está escrevendo, o vocativo é quando, se você for escrever uma carta que hoje
Nós não escrevemos mais carta para ninguém, nós enviamos o WhatsApp, e-mail e outros, né, meios que nós utilizamos ali, e dificilmente, eu acredito que dificilmente alguém hoje escreva cartas, não é? Mas o vocativo é quando você está ali, digamos assim, que hoje, né, Campo Grande, 13/8/2020, nós colocamos lá, vou escrever uma carta aos meus pais que não moram aqui em Campo Grande. Então, eu colocaria lá, oi papai, ou oi papai e mamãe, né? Eu costumo chamar meus pais de papai, certo? De mamãe. Não sei vocês, mas por isso que eu estou dizendo assim. Então, eu colocaria, né? Olá, papai, olá, mamãe, certo? Esse é o vocativo. Papai e mamãe é o vocativo, correto? E o corpo do texto é o assunto do texto, é aquilo que você vai estar escrevendo para ele, para alguém, tá? E a despedida, né, sem mais, né, um abraço, né, beijos e a sua assinatura. Então, reveja a carta em estudo e responda ao que se pede. Identifique que elementos coincidem com os das cartas tradicionais. Das cartas tradicionais, essa que eu acabei de explicar para vocês. Então, ali, o que contém na carta tradicional desse texto ali é o vocativo, é o corpo do texto e a despedida, ok? São esses aqui que constam nessa carta ali. O vocativo, o corpo do texto e despedida, correto? Anotem um X ali, assinalem um X nessas três. Agora ali a letra B. Para toda carta, independentemente do gênero, supõe-se um tempo quando ela foi escrita em um local de origem. Então, considerando que a carta aberta, como já foi dito, normalmente é veiculada nos meios de comunicação de maneira geral, levante hipóteses. Quais seriam as determinações de local e data da carta aberta em estudo? Supõe-se que, de acordo com o que nós vimos ali na carta anterior, São Paulo, né, 25 de novembro de 2016. Suponhamos que seja esse pelo que aparece ali. Ok? Está lá no finalzinho do texto. São Paulo, né, 25 de novembro de 2016. Agora aqui na número 4. No penúltimo parágrafo, o autor prepara o leitor para a conclusão da carta. Como foi vista nesse processo conclusivo, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução. Então, aqui nós temos, por fim, viemos reafirmar nossa disposição como associação para dialogar e seguir construindo os processos participativos e decisórios dentro de uma visão que fortalece as instituições e coloca a sociedade civil a cada dia com mais protagonismo e influência nas decisões políticas. Que expressão foi usada para indicar ao leitor o início desse processo conclusivo? Porque sabemos que aqui está no final da carta. A expressão é essa aqui, ó, por fim. Então, vocês coloquem ali a expressão por fim. Né? Quando nós utilizamos isso aqui, sabemos que estamos no finalzinho de uma carta ou da nossa fala, ok? Letra B. Neste parágrafo, o autor coloca a sociedade civil como protagonista das decisões políticas. Como ocorre, nesse caso, a ação de protagonista? Dialogando, não é? Nós podemos dizer que está dialogando, participando, decidindo e assim fortalecendo as instituições, ok? A ação do protagonista, ele vai dialogando, ele vai participando, ele vai decidindo e fortalecendo as instituições, ok? Agora aqui a letra C. Considerando que o problema de mobilidade urbana é um desafio das grandes cidades, que atitudes você, como cidadão responsável pelo ambiente em que habita,
pode adotar ou sugerir para contribuir com o processo de mudança para um trânsito alternativo? Então, ali é com vocês. O que você faria, né, como cidadão responsável pelo ambiente em que habita? O que você faria para que o trânsito se torne alternativo, se torne melhor, ou seja, não utilizarmos apenas os veículos. Podemos estar utilizando ali a bicicleta, né, como o meio de transporte, que não gasta combustível, é mais barato, não é? Então, o que você faria? Qual é a sua opinião sobre isso dali? E escreva ali embaixo, que eu não sei o que você está pensando agora, nesse momento, certo? Vamos agora aqui para... Ah, não, gente, ainda está ali no finalzinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver isso. Analise as orações a seguir. Primeira, aqui já temos a parte de gramática. Então, analise as orações a seguir. Chovia mansamente. O amor anoitecia em teu olhar. Naquela semana, minha irmã amanheceu doente. E a última, existiam pessoas contra mim. Pode-se dizer que há sujeito, se vocês observarem ali as orações, deixa eu subir aqui um pouquinho. Pode-se dizer que há sujeito em todas as orações? Ou apenas em 1, 2 e 4? Ou apenas em 2, 3 e 4? Ou apenas em 1 e 2? Então, ali, aqui nessa outra já sabemos, né? Explique de que forma os verbos da frase 1, 2 e 3 são empregados. Então, se nós observarmos ali, a letra C está correta, né? Apenas 2, 3 e 4 há sujeito. Se nós olharmos ali o sujeito da oração, nós teremos a 2, o amor anoitecia em teu olhar, né? Então, ali temos o amor, que é o sujeito da oração. A 3, que é naquela semana minha irmã amanheceu doente, minha irmã é o sujeito, e ali existiam pessoas contra mim. Existiam pessoas, é o sujeito da oração, certo? Então, ali, explique de que forma os verbos das frases 1, 2 e 3 são empregados. Como que os verbos das frases 1, 2 e 3 foram empregados? Nas frases 2 e 3, se nós observarmos ali as frases 2 e 3, são empregados no sentido conotativo, ou seja, o sentido... Só um pouquinho. Ok. Deixa eu voltar aqui, a número 5, então, a resposta é a letra C, ok? Ali, desculpa, pode-se dizer que há sujeito nas 2, 3 e 4, ok? 2, 3 e 4, porque ali o sujeito, na número 1, chovia mansamente, não temos sujeito ali porque possui um verbo que indica fenômeno da natureza. E as orações que possuem verbos com fenômenos da natureza, elas não possuem sujeito, ok? Então, ali, de que forma, explique de que forma os verbos das frases 1, 2 e 3 são empregados. Então, ali, os verbos das frases 2 e 3 são empregados em sentido conotativo, né? Apresentando o sujeito da oração. E o verbo da frase 1, ele é usado denotativamente, por isso ele é impessoal, né? E não apresenta sujeito. Lembrando ali que aquilo que eu acabei de falar agora, os verbos que indicam fenômenos da natureza, eles não possuem sujeito, ok? Porque ali na oração, ela indica chovia mansamente. Então, quem pratica a ação de chover, né? Não temos ali quem pratica essa ação. Ok? Agora vamos ali para o exercício número 6. Identifique e classifique o sujeito das orações a seguir. Todos se saíram bem no teste. Quem se saíram bem no teste? Todos. Todos é um sujeito simples. Podem grifar ou circular aqui essa palavrinha, que é o sujeito da oração, e é um sujeito simples.
ok? Letra B, em vez de discutir, optou por ficar quieto. Então, ali, em vez de discutir, quem optou? Ele, sujeito oculto. Então, nós vamos colocar aqui na letra B, sujeito oculto, ele ou ela, né? Podemos dizer ele ou ela. Agora, aqui na letra C, o garoto tem aulas de educação física uma vez por semana. Quem tem aulas de educação física uma vez por semana? O garoto. Então, o garoto é o sujeito da oração, sujeito simples, ok? Agora aqui, continuando ali, as frases a seguir serão exploradas nas questões 7 e 8. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Movimentos, na número 1 aqui, movimentos em todo o Brasil conseguem que importantes cartões postais sejam iluminados em azul. Segunda, pela primeira vez na história do país, eventos são realizados para celebrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Identifique os sujeitos desses períodos. Então, da número 1, qual é o sujeito dessa oração? Movimentos. Em todo o Brasil, é um adjunto adverbial que está indicando o lugar. Então, ali, movimentos conseguem que importantes cartões postais sejam iluminados em azul em todo o Brasil. Então, quem conseguem? Movimentos. Então, aqui da número 1, o sujeito do verbo conseguem, ali é movimentos, ok? Agora, aqui na 2... não, temos mais um sujeito aqui na primeira oração também, né, gente? Temos 2 verbos aqui, conseguem, sejam, né? Cartões postais sejam iluminados em azul. Importantes cartões postais, está acompanhando, importante, está acompanhando aqui, né? Então, que sejam iluminados ali, o sujeito desse verbo ali é importantes cartões postais. Então, temos 2 orações aqui, eu não havia observado o segundo verbo, tá? Então, aqui nós temos 2 orações, 2 sujeitos. O primeiro é movimentos, do sujeito do verbo conseguem, e o segundo, importantes cartões postais, é o sujeito do verbo sejam, correto? Agora, aqui na 2, pela primeira vez na história do país, eventos são realizados para celebrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. O que são realizados ali? O que são realizados são os eventos. Então, aqui, eventos é o sujeito da locução verbal são realizados, ok? Número 8, segundo a gramática normativa, como se classificam os sujeitos dessas frases? Tanto na primeira, os 2 sujeitos da primeira quanto da segunda aqui, são sujeitos simples, porque eles apresentam apenas um núcleo, ok? Vamos agora para a número 9. A propósito do trecho que segue, aponte a resposta correta na questão. O idealismo envolve entusiasta que se adianta a realidade na busca da perdição. O sujeito de envolve é entusiasta, o idealismo, imaginação, a imaginação entusiasta, ok? Então, qual é o sujeito aqui? Que se adianta, envolve. O que envolve? O idealismo. Então, aqui é o sujeito dessa oração, é aqui, o idealismo, tá? Envolve a imaginação. O que envolve a imaginação? O idealismo é um sujeito simples. Agora, ali, qual é o sujeito do verbo adiantar? Né? Aqui, onde que está o adianta? Que se adianta a realidade na busca da perfeição. Quando nós observamos ali, esse pronome relativo que se adianta, ele está referindo-se à imaginação entusiasta. A função do pronome relativo é referir-se a um termo que foi dito antes. Então, para que não repita esse termo, usado um pronome relativo. Então, nós tanto podemos dizer que o pronome relativo que ali, só que claro que nós não vamos iniciar uma oração com esse pronome relativo.
tá? Mas nós podemos dizer que, por se tratar de um pronome relativo, refere-se à imaginação entusiasta, ok? Essa dali é a função aqui do sujeito do verbo buscar. Certo, gente? E agora nós temos ali a 10, que está na outra página. Deixa eu ver aqui, isso. As palavras a seguir foram extraídas do texto lido. Elabore orações em que elas exerçam a função de núcleo do sujeito. Vocês vão criar orações em que essas palavrinhas aqui, elas sejam núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante do sujeito da oração. Aqui com o verbo conhecer. O conhecer é crescer. Eu posso dizer conhecer é crescer, né? Que refere-se ao conhecimento. Então, conhecer é crescer é o verbo, e crescer, que é um outro verbo, funciona como predicativo do sujeito de crescer. Apenas um exemplo aqui para vocês saberem como faz. Primeiro, é um numeral que você vai utilizar como sujeito núcleo do sujeito da oração, principais como núcleo do sujeito, seu, que é um pronome, você vai usá-lo como núcleo do sujeito, e uma, que nós podemos dizer que é um artigo indefinido, ok? E eu vou deixar que vocês façam essas questões, mas eu já disponibilizo o gabarito para vocês, correto, gente? E termina aqui o capítulo 8.